Professor Boff, no pontificado do Bento XVI, nós tivemos uma igreja mais conservadora, né? Agora, com o Francisco, uma igreja mais voltada às origens melhores da Igreja Católica, que é os pobres e o fim da exclusão social, a luta pela inclusão dos mais pobres. No entanto, o mundo, de maneira geral, caminha para a direita, se a gente pode dizer assim. Na Europa e na América do Sul, esses movimentos já vêm ocorrendo. Então, eu gostaria de saber do senhor por que o mundo vive esse momento. As utopias acabaram com o capitalismo dominando o planeta? Eu creio que nós vivemos um tempo singular, que não estamos só próximos a uma grande concentração do capital, um avanço, nós estamos próximos do abismo. A continuar a devastação do planeta Terra e o aquecimento global, e o Papa tem repetido algumas vezes, a Terra poderá continuar, mas sem nós. Então, vivemos tempos de grande urgência, onde os problemas políticos são relativizados, os saberes todos têm que ser ecologizados, no sentido de todos darem uma contribuição para garantir a base físico-química da sustentação da vida que está ameaçada. E esse, para mim, é o grande desafio a ser pensado pelos Estados, e lamento profundamente que a maioria dos chefes de Estado, os decision makers, que tomam decisões, não tomam a sério essas questões que vêm relatadas por grandes nomes da ciência, dizendo se a Terra der daqui a pouco, como ocorreu na história, um salto, um aquecimento abrupto de 4 a 5 a 6 graus, eventualmente, nenhuma forma de vida hoje conhecida vai subsistir. E nós que temos tecnologia, podemos criar portos e ilhas de salvação, mas corremos grande risco também de desaparecer. Então eu acho que a situação hoje, ela é totalmente diversa. Primeiro que ela é global, engloba todos os países, engloba o sistema vida, o sistema terra. E uma das pessoas mais atentas e que chama continuamente a atenção a esse fato é o Papa Francisco. E não sem razão que ele se propôs, e já vai ser publicado dentro de pouco, uma encíclica cujo objetivo é como salvar a vida no planeta. E essa participação do senhor nessa encíclica, ela foi bastante simbólica, inclusive na JMJ, Jornada Mundial da Juventude, circularam informações de que assessores do próprio Santo Padre estavam às procuras dos livros do senhor nas livrarias do Rio de Janeiro, enquanto ele estava participando do evento. Como que foi retomar esse contato com a Santa Sé depois de todo o episódio que envolveu o senhor, professor Boff? Bom, eu acho que com o Papa Francisco chegou uma primavera na igreja, depois de um longo e tenebroso inverno, como diz o poeta. E esse Papa, eu logo o saudei como um Papa de salvação, porque a igreja estava absolutamente desmoralizada pelos escândalos financeiros, pelos pedófilos. Nenhum cardeal europeu queria ser candidato, porque enfrentava uma crise terrível e tiveram que buscar alguém de fora. Então, eu acho que o nome dele, Francisco, é mais que um nome. É o símbolo de um projeto. Projeto de uma igreja simples, aberta a todo mundo, um projeto político de diálogo com todos os povos, sem discriminação nenhuma, renuncia àquela exclusividade da igreja, ser a única portadora da verdade, diz todos devemos nos unir, apoiar um ao outro para servir a humanidade. Então ele trouxe uma atmosfera nova, e a igreja começou a ser novamente um lar espiritual. O que em muitos países, como na Alemanha, que havia uma imigração enorme de católicos, e em outros países, estão voltando. E nós hoje nos sentimos orgulhosos. E eu, indiretamente, através do embaixador argentino do Vaticano, foi dirigida a mim a petição do Papa para que enviasse materiais sobre ecologia. E ele disse, não envie para o Vaticano porque não me entregam. Você entrega
ao embaixador que ele entrega na minha mão. Senão eles fazem o sotto sedere, sentam em cima e esquecem de entregar. E eu por 3 vezes entreguei, e ele pediu especialmente um documento que eu ajudei a elaborar, que seria uma nova configuração da ONU, e tem um miolo teórico, que é o bem comum da Terra e da humanidade. Não como o desenvolvimento sustentável ou algo assim, mas o bem comum do planeta Terra e da humanidade. E aí elaboramos toda uma concepção de um planeta unificado, que distribui de uma forma decente, igualitária, os poucos recursos que temos. Encaminhei tudo isso a ele. Eu espero que tenha sido útil. E tem Naide Froelich, que enviou uma pergunta pelas redes sociais antes do programa, né? Ela fez a seguinte pergunta, que eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando. Por que a teologia da libertação não foi aceita pelo Vaticano? Pelo Vaticano depois, né? E o que pergunta também por que o senhor foi tão perseguido. A que dá para atribuir isso aí? Olha, eu acho que, eu digo com toda sinceridade, o cardeal Ratzinger, João Paulo II, nunca entenderam a teologia da libertação. E condenaram aquela versão dada pelos militares, pelos grupos mais reacionários da América Latina. E agora vem um novo chefe do Santo Ofício, o cardeal Müller, diz a teologia da libertação é teologia católica. Antes diziam era teologia marxista. Então nós ficamos até confusos. Eu quase nem acredito, porque essa teologia sempre se entendeu teologia católica, feita por nós teólogos que tínhamos um pé e temos ainda um pé na favela, nas comunidades, na luta do povo, outro pé no ensino da teologia, tentando unir as duas pontas, a ponta da injustiça, da miséria, com a ponta da fé cristã e da sua reflexão. Então essa teologia, ela é uma teologia, eu diria, perene hoje, e é a teologia mais importante nesse momento, a tal ponto que esse Papa, que na Argentina representava uma das tendências dessa teologia, que era a teologia do povo oprimido, ou a teologia da cultura silenciada, que era a forma argentina, dentro da ditadura militar, de não poder usar categorias marxistas, de classe, etc., para explicar a pobreza. Mas ele foi um dos primeiros a adotar essa teologia. O professor dele está vivo ainda hoje, João Carlos Canone, dizendo que ele, como estudante, ele entrou já idoso, já formado em química, tinha feito o propósito de continuamente visitar as vilas misérias, que são as favelas deles, e fazer pessoalmente um voto de pobreza. E isso ele foi coerente até os dias de hoje. Então, eu acho que a teologia da libertação hoje ganhou respeitabilidade. Ele convidou Gustavo Gutierrez, que é o fundador dessa teologia, para conversar. Eu estava na Itália, me convidou a mim, mas eu naquele dia ia abrir um grande congresso em Turim de espiritualidade, e disse: santidade não posso. Santidade não, santidade é o Dalai Lama. Eu sou bispo de Roma. Então diz: mas outra vez eu te chamo. Então ele está buscando restabelecer, eu acho, aquelas condenações que eu julgo injustas, porque ofenderam tantos pobres que diziam: nós construímos aqui na miséria e o Papa constrói lá junto com os ricos. E quando lemos o Evangelho, Jesus está do nosso lado, não está daquele lado, e nós gostaríamos de entender isso.